grave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 14 de dezembro, início de semana. Estamos na contagem regressiva para o término de um ano turbulento como foi 2020. Espero que você, telespectador, continue conosco para receber nessa manhã a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Ele é pastor de uma das nossas congregações em Bodocongó 3 e foi um dos oradores pela ocasião do aniversário, o 49º aniversário da Igreja do Calvário, 40 anos do Conjunto Coral Sarah Kallen, o centenário do congregacionalismo na cidade de Campina Grande e também os 503 anos da Reforma Protestante. Na ocasião também nós realizamos uma conferência teológica baseada sobre aquele grande acontecimento desde a Reforma Protestante, o que a Igreja tem realmente realizado durante esses séculos que nós já temos atravessado e chegamos até hoje. A Igreja do Calvário tem sido realmente muito abençoada em detrimento daquilo que nós nos propomos a compartilhar o Evangelho, como através de um programa como esse. Estaremos celebrando para o ano, se Deus assim nos permitir, 25 anos, jubileu de prata. Você, portanto, deve estar todas as manhãs conosco, sendo alcançado através da nossa pregação, cuja Igreja do Calvário também ela é parceira, né? Como temos outras instituições que cooperam conosco. Deus abençoe a você que está conosco nessa manhã. Gostaríamos de deixá-lo sem perda de tempo com o pastor Antônio Júnior. Você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 2. Lembrando aos irmãos que nós estamos comemorando 49 anos da igreja e também estamos concomitante com o aniversário da igreja, com a 9ª conferência teológica, não é? E nós estamos resgatando justamente a história do congregacionalismo. E a história do congregacionalismo, na verdade, irmãos, ela perpassa pelaquilo que nós vamos estar expondo hoje, que é crescimento espiritual e a vida na igreja. Então o apóstolo Pedro, ele vai mostrar justamente isso nesse trecho da palavra dele, que vai desde o verso de número 1 até o verso de número 8 dessa carta do apóstolo Pedro, tá certo? Então a história do congregacionalismo é justamente isso, é crescimento espiritual e essa vivência em comunidade, essa vivência em igreja. Não existe, irmãos, essa história de igreja em casa. A igreja ou essa reunião aqui num culto público, isso é um meio de graça estabelecido na eternidade. Então todos aqueles que pensam ao contrário disso, eles precisam rever o seu conceito de cristandade, de conversão, de amor ao Senhor. O que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, é de fato uma demonstração de que eu e você amamos ao Senhor e ainda somos beneficiados com a sua presença e com a sua palavra. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém? Porque crer nisso também é uma marca do congregacionalismo. O desenvolvimento da sua fé no seu Senhor, no Senhor Jesus, na sua salvação, providenciada na eternidade por Deus. Então vamos ao texto. Eu vou ler especificamente, irmãos, a partir do verso de número 4, porque do verso de número 1 ao verso de número 3 será apenas uma introdução. E a partir do verso de número 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele nos prepara justamente para esse futuro. E esse crescimento espiritual passa, de fato, pela a vida em comunidade ou a vida em igreja. Mas eu quero lembrar aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando. Eu quero lembrar algo que é pertinaz para nós. Irmãos, algo que eu entendo que seja central nas nossas vidas. Lembre-se, nós deixamos aquilo que nos embaraçava, nós deixamos aquilo que nos envergonhava, nós deixamos aquilo que nos condenava. E eu estou falando, irmãos, que nós, como crentes, como igreja do Senhor, nós deixamos a vida de pecado, que na verdade não era vida, mas morte, não era liberdade, e sim escravidão. Eu quero lembrar aos irmãos que em Cristo todos nós alcançamos salvação, vitória, libertação. Em Cristo, como todos nós já sabemos, irmãos, nós fomos adotados, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos glorificados. Essa nova vida a qual nós vivemos para Cristo, totalmente dedicado a Ele, totalmente separado para Ele. Então, irmãos, Pedro aqui nesta carta, ele vai nos apresentar algumas implicações dessa realidade agora que a igreja vive de ser salvo. E essas implicações de ser salvo, dentre elas, nós temos a necessidade como igreja de crescer e amadurecer. E esse crescimento, ele é diferente daquilo que foi apresentado, por exemplo, nos anos 90, no início dos anos 2000, com um movimento de crescimento de igreja, que está pautado única e exclusivamente no inchaço de pessoas, no número de pessoas. O que o apóstolo Pedro aqui vai nos apresentar é que crescimento de igreja não está pautado no número, mas está pautado no amadurecimento individual e coletivo. Amadurecimento, crescimento na palavra, crescimento no entendimento, no amor para com o Senhor. É isso então que vai balizar. Assim que o crente, então, ele nasce de novo, ele é como um bebê que necessita de alimento. Esse alimento especial, preparado para ele, o leite materno, então, como o apóstolo Pedro aqui está fazendo essa analogia, ele tem essa qualificação de quê? De que ele foi preparado especialmente para a criança, para o bebê, que ao se alimentar deste leite, ele cresce de forma saudável. Dentro dessa analogia, então, Pedro ele traz essa consciência para a igreja, de que todo crente, então, tem a sua alimentação já preparada, e essa alimentação já preparada, ela é uma alimentação saudável, que é o quê? A palavra dele. Amém, irmãos? O crescimento espiritual, então, ele é o processo, preste atenção, é o processo de amadurecimento que todos nós vamos passar, ou estamos passando. Para um crente, então, crescer saudável, forte, ele tem que se alimentar
Mas esse alimento dele não é qualquer alimento. Tem que ser então um alimento sem igual. Isso quer dizer que é um alimento singular, só existe um. É um alimento puro, que não tem mistura. É um alimento que ele não tem contaminação. Porque o alimento que nós precisamos, como aqui é apresentado, então é um alimento genuíno. Ele nunca foi adulterado e nunca vai vencer. Nunca a Bíblia vai se adaptar aos dias atuais. Mas os dias atuais, como igreja, que tem que se adaptar às Escrituras. Porque esse alimento aqui, ele é genuíno, verdadeiro, puro e jamais perde o prazo de validade. E toda essa qualificação não cabe a nenhum outro escrito na face da terra. Nenhum outro livro se compara ao que nós temos na mão. A Bíblia, ela sim é o alimento do crente, que faz com que o crente cresça de forma total e saudável. Então, como Pedro está falando sobre esse crescimento espiritual, nós poderíamos perguntar ao apóstolo, e a pergunta então poderia ser nessa introdução dos 3 primeiros versículos do capítulo 2. Nós poderíamos perguntar assim: como eu posso crescer espiritualmente? E por que nós fazemos essa pergunta aqui ao texto? Penso eu, irmãos, que é porque nós esperamos que na vida do crente ver evidências em seu comportamento pessoal. Na verdade, irmãos, nós estamos procurando um perfil que seja distintamente cristão. Então, para a pergunta, como eu posso crescer espiritualmente? Eu entendo que Pedro vai responder essa pergunta de forma direta para nós, sem arrudeios. O que é que ele vai dizer? Eu entendo. Verso 1, volte os olhos então para o verso de número 1. Ele diz: livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Então eu preciso entender que a maldade aqui que Pedro está falando é a expressão de malícia, que significa má fé originada na natureza pecaminosa. Então, quando permitido isso na vida de uma pessoa, ele afeta o relacionamento com a outra pessoa. Então, o amor ao próximo, quando você anda de forma maldosa, quando você tem malícia na vida, o amor ao próximo, ele desaparece. Consequentemente, eu entendo que ele está dizendo o seguinte: se um coração ele é maldoso, ele não faz parte da igreja. Mas se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que retirar, se porventura há no meu coração maldade, malícia, intriga, eu tenho que retirar, despojar, jogar fora, porque eu quero crescer espiritualmente. Mas ele ainda elenca outros. Ele diz o quê? Ele diz todo o engano. Então, para o apóstolo Pedro aqui, o engano está em conformidade com o que o apóstolo Paulo diz, quando Lucas escreve Atos capítulo 13, verso 10, e Paulo mencionando então o mágico Elimais, a expressão ela denota o seguinte. Eu achei essa expressão que de fato é dura, mas que tem que ser colocado. Paulo vai dizer que o engano, ou quando a pessoa engana as outras pessoas, ele é filho do diabo. Filho do diabo. Ele engana as pessoas, e essas pessoas que são depreciadas e que são lesadas, há um grande prejuízo para a vida dessa pessoa. Então eu entendo o seguinte: a igreja ela não procede de forma enganosa, ela não engana. Ou seja, eu estou pregando aqui o evangelho e eu tenho que ter a responsabilidade que eu não posso enganar as pessoas. Porque se eu começar a enganar as pessoas, por exemplo, com uma pregação ou com uma teologia errônea ou fora das escrituras, eu não sou igreja, eu sou uma pessoa como essa, filha do diabo. Porque eu estou enganando. Entende, irmãos? E aí ele continua. Eu vou juntar duas palavras. Ele diz a hipocrisia e a inveja. Eu junto elas porque para a hipocrisia é a vida dupla. A vida dupla é o seguinte: é você tem uma realidade do seu coração, mas você vive outra. Você transparece outra para as outras pessoas.
E isso era muito costumeiro, né, para os judeus na época de Jesus, porque eles mesmos se levantavam para orar, eles se apresentavam com esse ar de espiritualidade, mas o coração dele era totalmente corrompido. E pasmem, irmãos, isso pode suceder no nosso coração como igreja, ou participando da igreja. Pode suceder nos nossos corações essa vida dupla, essa vida doble. Diz uma coisa, transparece uma coisa, mas na verdade o coração está totalmente enganado. E aí, inveja e hipocrisia, né? Essa inveja é aquela atitude que expressa do desejo de possuir algo que pertence a outra pessoa. E o que deságua a inveja? A inveja ela vai desaguar frequentemente em inimizade. Veja que uma coisa está ligada à outra. E para que eu possa ter esse crescimento espiritual, eu tenho que me livrar desse tipo de sentimento. Eu tenho que jogar fora esse tipo de sentimento. Maldade, inveja, engano. Aqui, como diz então o apóstolo Pedro. E ele termina essa lista não como uma lista de leis ou de um legalismo, mas a lista de coisas que de fato podem sustentar no coração da igreja. E ele diz o quê? Difamação ou maledicência. E essa expressão, quando a pessoa fala mal de outra, é quando a pessoa usa a língua como arma, faz com que a língua seja usada para o pecado. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que me livrar desse tipo de coisa. Hoje, agora, urgentemente, desesperadamente, eu preciso me livrar disso, porque eu sou crente, eu fui lavado e remido no sangue de Cristo. Eu vivo agora uma nova vida, amém, irmãos? Eu agora vivo uma novidade de vida. Eu não vivo mais aos moldes do mundo. O molde que eu estou agora é o molde do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. Eu sou o molde da igreja de Deus aqui na terra. Então eu não posso mais reproduzir esse tipo de coisa que está aqui. Mas atrelado a se despojar então do pecado, ou se despojar desse tipo de atitudes no coração, Pedro vai dizer que tem que estar anelado a algo imprescindível para a igreja. E aí ele vai usar essa analogia do bebê para dizer que nós precisamos nos alimentar da palavra. Contanto, não existe, irmãos, crescimento espiritual sem as Escrituras, sem que a igreja esteja diante das Escrituras, que viva sobre as Escrituras, sobre o escrutínio da palavra de Deus, porque todo o crescimento que estiver fora da palavra, ele é um crescimento meramente humano, e Deus não está nessas coisas. Pedro é enfático, ele diz: o crente deve retirar de sua vida o engano, o pecado que aborrece. O crente, ele tem que crescer espiritualmente, se alimentando de forma pura, de forma singular, de forma genuína. E essa alimentação é a palavra. Ela é pura, ela é genuína, aleluia. Ela é a boca de Deus, ela é o som de Deus, ela é de fato aquilo que Deus está revelando à sua igreja. Então sejamos, irmãos, como bebês, que instintivamente procura o seio da mãe para se alimentar. Procure, deseje, anele, corra, vá para cima das Escrituras, aleluia, porque as Escrituras de fato é o próprio Cristo, e Ele disse isso, lá em João capítulo 6, verso número 35, quando Ele diz: declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. No verso do 35 Ele diz: eu sou o pão da vida. Mas o que mais a Bíblia diz dela mesma? E eu acho esse texto aqui a coroa do texto, que é a palavra, do poder que é a palavra. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, disse assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração.
Acredito que você foi profundamente abençoado e há de convir o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade e a sequência dessa mensagem no próximo programa. Desejamos a todos um bom dia, mas lembramos mais uma vez o nosso musical natalino no dia 25 de dezembro. Se você desejar participar conosco, entre em contato pelo fone 3341-2962, sempre às terças-feiras e aos sábados, no primeiro horário comercial. Então, não perca, você faz a sua reserva para garantir a sua participação durante aquele belíssimo musical natalino. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.